pontos que são inegociáveis que vocês precisam analisar para entender se é um bom investimento para vocês. Todo investimento ele precisa ser analisado a rentabilidade, a liquidez e o risco. Então, todo e qualquer investimento ele está ligado com esses 3 pontos aqui. Tá? Então, eu vou passar por cada um deles e vou fazer vocês refletirem de acordo com os objetivos de cada investimento. Então, todo investimento ele tem uma liquidez. O que isso significa? Liquidez é o quão líquido, o quão rápido você tem acesso a ele. Então, se você ouvir algo do tipo liquidez diária, quer dizer que você pode retirar esse dinheiro diariamente. Então, você tem 100% de liquidez, você tem acesso a ele. Quais são os exemplos disso? Por exemplo, a poupança, por isso que ela é muito popular. Também, qual que é outro exemplo? Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária. Então, são investimentos que você pode ter acesso imediato, tá? Outros tipos de liquidez. Liquidez em 90 dias, liquidez em 120 dias. O que isso significa? Que você não vai poder ter o acesso a esse dinheiro em até 120 dias, até o vencimento, até a carência. Ou se você retirar esse dinheiro antes, você vai poder perder muito dinheiro. Exemplos desse tipo de investimento com liquidez com vencimento. Tesouro IPCA 2035. Dependendo da situação, se você tirar antes, dependendo da marcação, a mercado você vai poder perder muito dinheiro. CDBs com vencimento em 2029. Se você retirar antes, você vai perder dinheiro, enfim, então é muito importante vocês entenderem qual que é o vencimento e qual que é a liquidez dos investimentos, tá bom? Segundo ponto aqui para base são os riscos. Qual que é o risco do investimento? Todo investimento vai ter um grau de risco, mas tem diferentes graus de riscos, inclusive para diferentes tipos de conservador, arrojado, enfim. Por exemplo, para conservadores, temos diversos tipos de investimentos que é mais seguro para quem está investindo, para quem não conhece muito, porque ele vai rendendo aquele pouquinho por mês, então ele tem um risco menor, de aparência menor. Ele tem risco, todo investimento tem, mas ele é um risco muito menor, por exemplo, do que uma ação que tem uma volatilidade, ou seja, uma variação muito grande em um mesmo dia. Então, isso é um ponto bom, assim, ó. Por exemplo, quanto que ele pode variar em apenas um dia. Então, riscos baixos, quais que podem ser? Por exemplo, um tesouro Selic, uma poupança, um LCI, toda a renda fixa, ela tendem a ter riscos menores porque a variação ela é menor. Quando que o risco é maior? Quanto maior a variação por dia, maior o risco. Por exemplo, ações, fundos imobiliários, Bitcoin, então investimentos no exterior, mercados futuros, opções. Então, o que isso significa? Em um dia só pode ter tanta volatilidade, então pode subir e ter tanto preço que isso daqui é um risco maior. Então, você pode ter o risco de perder muito dinheiro, assim como o risco de ganhar muito dinheiro. Qual que é o terceiro ponto? A rentabilidade. Então, é a porcentagem que o investimento vai te entregar, tá? Então, assim, CDB rendendo 105% do CDI. 105% é um tipo de rentabilidade. Fundos que rendem 20% ao ano é um tipo de rentabilidade. Pré-fixados que rendem 11% ao ano, IPCA mais 5% ao ano. Então, isso são exemplos de rentabilidade. Ações que têm um dividend yield de 6%. Então, são tipos de rentabilidades para serem analisados. Então, todo investimento, ele passa por esses 3 pontos que precisam ser analisados. Como que você escolhe os investimentos de acordo com esses 3 pontos? Vou dar alguns exemplos. Reserva de emergência. Você precisa ter alta liquidez,
baixo risco e, consequentemente, baixa rentabilidade. Então, exemplos, Tesouro Selic, CDB de liquidez 100% de grandes bancos. Eu quero um investimento com um rendimento um pouquinho melhor do que a Selic para daqui a 2 anos. Então, liquidez de 2 anos, rentabilidade maior do que o CDI, o risco mediano, quanto mais tempo, mais risco. Então, um exemplo disso pode ser um LCI vencendo em 2 anos, um CDB vencendo em 2 anos, fundos imobiliários, ações. Eu quero investir em uma ação da Vale. Ela tem uma rentabilidade boa, ela tem um histórico de rentabilidade muito boa. Ela é volátil? Sim, ela sobe e desce, o preço pode estar entre 50 e 100 reais. Então é a diferença entre eu comprar com preço de 50, comprar com preço de 70 reais, comprar com preço de quase 100 reais. Então ela tem um risco da volatilidade. Ela tem liquidez? Então, a partir do momento que você vende a ação, dependendo da corretora, pode ter uma liquidez no dia seguinte, em até 3 dias. Então, não é exatamente no mesmo dia, mas tem a liquidez de em torno de uma semana. Bom, então todos os investimentos eles passam por esse triângulo aqui que deve ser analisado. Nunca analise só uma das pontas, você tem que analisar qual que é o seu objetivo de vida versus o risco que você quer correr versus a liquidez que você precisa ter. Então você não pode colocar um patrimônio da sua vida inteira na mesma caixinha com um risco altamente elevado. Isso é o risco à ruína. Por isso que a gente tem que ter uma carteira diversificada e com vários tipos de liquidez, rentabilidade e riscos diferentes. Se a gente só coloca em alto risco para ter altos ganhos, a chance do risco à ruína é quase uma certeza.